A internet adora desafios absurdos e às vezes eles ficam grandes demais. Após o debate se 100 humanos conseguiriam vencer um gorila, eu me peguei pensando na seguinte pergunta: quantos humanos seriam necessários para derrotar um Tiranossauro Rex? Parece piada, mas existe ciência por trás disso. Nesse vídeo, vamos entrar de cabeça no embate entre a maior máquina de caça da era mesozoica e o bicho mais criativo e teimoso da Terra, o ser humano. Primeiro, vamos analisar como era o T-Rex de verdade, depois vamos usar a história humana para entender como os nossos ancestrais caçavam animais gigantescos, em seguida colocaremos esse dinossauro cara a cara com armas modernas e até um tanque de guerra e no fim simularemos o impensável, uma luta na qual a única arma é o peso corporal de centenas ou milhares de pessoas tentando esmagar um Tiranossauro Rex. Se você ficou curioso, fica até o final porque é isso que você vai descobrir no vídeo de hoje, não antes de deixar o seu like e conferir a sua inscrição nesse canal para mais vídeos de história, ciência e curiosidades do mundo. O Tiranossauro em números. Antes de imaginarmos 500 ou 5.000 humanos pulando em cima de um dinossauro, precisamos entender sobre o que estamos falando. O Tiranossauro Rex viveu há cerca de 66 milhões de anos no fim do período Cretáceo. Era um terópode bípede que media entre 12 e 13 metros de comprimento e pesava em média 8 a 9 toneladas. Em alguns casos, estimativas recentes apontam exemplares que ultrapassavam as 10 toneladas, um peso semelhante ao de um ônibus escolar lotado. Mas o que o tornava temível não era apenas o tamanho. A força da mordida do T-Rex é uma das maiores já registradas entre animais terrestres. Segundo estudos, sua mordida alcançava mais de 35.000 newtons de força. Comparando, a mordida de um leão gira em torno de 4.500 newtons. Um ser humano, apenas 600, ou seja, um único golpe da boca do T-Rex arrancaria um ser humano ao meio como era de se esperar. Se isso não bastasse, o animal também tinha uma visão excepcional. Estudos indicam que o T-Rex possuía visão binocular e um campo visual semelhante ao das aves predadoras atuais, com uma acuidade de profundidade que lhe permitia calcular distâncias com precisão. Isso desmonta a ideia, popularizada por Jurassic Park, de que ele só atacava presas em movimento. Na corrida, mais um susto. O T-Rex, apesar de seu porte, era rápido para o seu tamanho. Há divergências entre estudos, mas velocidades entre 18 e 27 km por hora são as mais aceitas. Pode parecer pouco, mas imagine um caminhão de 8 toneladas correndo atrás de você a essa velocidade. E ele não se cansava rápido. Estima-se que ele fosse capaz de percorrer longas distâncias em marcha constante, como fazem grandes predadores atuais, como ursos ou lobos. E quanto às armas físicas, além da mordida e do peso, o T-Rex tinha dentes com mais de 30 centímetros de comprimento. Suas pernas musculosas podiam produzir impulsos poderosos e mesmo que seus bracinhos curtos fossem motivo de piada, estudos recentes sugerem que eles tinham músculos densos capazes de agarrar com força e causar lacerações em presas próximas. Agora pense, contra tudo isso, o que exatamente 100 ou mesmo 1.000 humanos poderiam fazer? Seriam necessários números gigantescos, estratégias elaboradas e um bocado de sorte para sobreviver a um encontro desses, quanto mais vencê-lo. Mas antes de entrarmos em hipóteses exageradas, vamos ver o que a história da humanidade tem a dizer sobre como seres frágeis como nós aprenderam a lidar com feras colossais. O que a história humana nos ensina? O Homo sapiens não nasceu no topo da cadeia alimentar. Somos uma espécie sem garras, sem presas afiadas, sem carapaça de proteção. Ainda assim, conseguimos não só sobreviver, mas nos tornar os predadores mais eficientes do planeta. E como? A resposta está em duas palavras: colaboração e inteligência estratégica. Durante o Paleolítico, nossos ancestrais enfrentaram bichos que, embora não chegassem ao tamanho de um Tiranossauro Rex, eram igualmente assustadores em seu tempo: mamutes, rinocerontes lanudos, auroques e até tigres dente de sabre. Muitas dessas criaturas eram mais fortes, rápidas e perigosas do que um ser humano. Mas o ser humano aprendeu a caçar em grupo com armadilhas, paciência e trabalho em grupo. Agora, levando isso para o campo da hipótese atual, humanos versus T-Rex, uma pergunta curiosa surge. Existiria alguma chance de aplicar as táticas dos antigos caçadores a um dinossauro carnívoro de 9 toneladas? Talvez, em um cenário hipotético, se o confronto ocorresse em terreno controlado, como uma arena fechada, e os humanos tivessem conhecimento prévio sobre o comportamento do animal, poderíamos pensar em uma emboscada. Mas a taxa de sucesso seria incrivelmente baixa. Bastaria um único golpe de cauda
cauda ou uma mordida para fazer múltiplas vítimas instantaneamente. Outro problema, medo. Caçar um mamute com uma lança já era uma tarefa aterradora. Agora imagine correr contra um monstro pré-histórico com uma boca do tamanho de uma geladeira Brastemp. Pegue a geladeira da sua casa e imagine a cabeça de um Tiranossauro Rex. A chance de pânico coletivo seria alta, prejudicando qualquer tentativa de estratégia coordenada. Portanto, mesmo que a história da humanidade nos dê alguns indícios de que é possível vencer feras maiores com inteligência coletiva, a transposição direta dessa lógica para um combate contra um T-Rex ainda beira o impossível, especialmente se removermos qualquer tipo de ferramenta ou armadilha. Então, para tentar nivelar um pouco as coisas, eu decidi trazer algo diferente nesse vídeo. O T-Rex aguentaria as armas modernas? Agora imagine o seguinte, o Tiranossauro está vindo, não é uma simulação. É ele mesmo, pele espessa, músculos saltando sob cada passo, dentes do tamanho de facões e olhos fixos em você. Nesse cenário, o ser humano faz o que faz de melhor há milênios, saca uma arma. Mas que tipo de armamento moderno seria capaz de parar uma criatura desse porte? Armas pequenas, como pistolas ou revólveres, estariam fora de cogitação, seriam praticamente inúteis. É como tentar derrubar um caminhão com um estilingue. Mesmo tiros no olho ou na boca teriam que ser certeiros e feitos a queima-roupa, o que, vamos ser honestos, é suicídio, né? Já os rifles de caça mais potentes poderiam até machucar o bicho se disparados muitas vezes e com precisão cirúrgica. O problema é que, diante de um monstro correndo a 30 km por hora em sua direção, ninguém atira com calma, a maioria erra. Aqui entramos no território das armas sérias, aqueles fuzis enormes que a gente vê sendo usados para parar veículos ou atravessar muros. Esses sim poderiam fazer diferença. Um disparo bem encaixado na cabeça ou no coração poderia derrubá-lo, mas não bastaria um único atirador isolado. Seria necessário um grupo coordenado, disparando em sincronia, mirando em pontos estratégicos. Em condições ideais, com sangue frio, treino militar e comunicação, seria possível sim abater o animal com 5 a 10 tiros bem posicionados. Mas e se o plano for ainda mais explosivo? Armas que lançam granadas com poder de destruição em área teriam um impacto ainda maior. Um estouro bem encaixado no pescoço ou nas pernas poderia imobilizar o animal. 2 acertos desse e ele estaria no chão. Talvez vivo, ainda berrando, mas sem força para correr ou atacar. Claro que mesmo nesse caso, o timing seria tudo, mas a parte mais importante de todas nem é a arma, e sim a organização. Se os humanos se unirem, coordenarem seus ataques, tiverem nervos de aço e agirem como uma unidade, existe chance. Agora, se cada um puxar o gatilho por instinto em pânico, com medo, nenhum armamento vai adiantar. O T-Rex não precisa de estratégia, ele só precisa acertar uma única vez. Já os humanos precisam de tudo: mira, plano, frieza e talvez um pouco de sorte. Portanto, sim, podemos derrotar um tiranossauro com armas modernas, mas não com qualquer grupo, não com qualquer arma e definitivamente não sem perdas. Diante de uma criatura dessas, a ciência mostra que a inteligência continua sendo a nossa única vantagem, e mesmo assim não garante a vitória. Agora, só por diversão, vamos escalar o tiranossauro para um combate ainda mais insano. T-Rex versus um tanque de guerra moderno. Vamos ser diretos, um tanque como um Abrams M1 é feito para resistir a explosões e disparar projéteis capazes de atravessar concreto e aço. Um único disparo direto de um canhão principal provavelmente dilaceraria um T-Rex, perfurando seu corpo com facilidade. O impacto térmico, a velocidade do projétil e a energia cinética envolvida são muito além do que qualquer criatura viva pode suportar. Mas e o contrário? O T-Rex poderia destruir um tanque? Se estiver sem armamento, não. O dinossauro poderia até morder, arranhar, tentar virar o tanque e com 8 a 10 toneladas de massa e força descomunal na mandíbula, talvez até conseguisse danificar alguns componentes externos. Mas ele não atravessaria o blindado, nem faria cócegas no motor ou nos sistemas internos. Agora, e se a pergunta for ainda mais absurda? E se a ideia não for derrotar o T-Rex com socos ou armas, mas esmagá-lo sob o peso combinado de milhares de corpos humanos? Aqui entramos em um novo campo de insanidade matemática. E para deixar o vídeo ainda mais interessante, é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Quantos humanos derrotariam um T-Rex? Vamos tirar a trava da sanidade por um momento e fazer a seguinte pergunta: quantos humanos seriam necessários para derrotar, literalmente esmagando com seus corpos, um Tiranossauro Rex?
Sim, vamos imaginar um cenário parecido com o filme Guerra Mundial Z, onde os zumbis vão se empilhando uns sobre os outros. Primeiro então, vamos aos números. Estimativas confiáveis colocam o peso médio de um T-Rex adulto entre 8 e 10 toneladas. Para fins de cálculo, vamos trabalhar com 9 toneladas ou 9.000 quilos. Agora pense em um humano adulto médio com cerca de 70 quilos. Para alcançar a mesma massa corporal do dinossauro, seriam necessários aproximadamente 129 humanos. Mas calma, é óbvio que isso não significa que 129 pessoas pulando ao mesmo tempo sobre o bicho o matariam. O corpo humano não é feito de chumbo, ele se deforma, quebra, amortece o impacto. É como tentar esmagar um tanque de guerra com sacos de areia. Só que e se empilhássemos os corpos? Ou melhor, e se 1000 humanos decidissem, num acesso coletivo de loucura, se atirar sobre o T-Rex com o objetivo de sufocá-lo, quebrar os seus ossos ou simplesmente soterrá-lo com carne e ossos? A ciência ajuda a responder. Pressão é igual a força dividida pela área. Então imagine 1000 pessoas pulando ao mesmo tempo sobre o peito do T-Rex. Se o impacto for concentrado o suficiente, digamos, todos saltando de uma estrutura elevada e caindo de costas sobre o dinossauro, você teria 70.000 quilos aplicando força sobre uma área limitada. Ainda assim, o monstro poderia resistir ao menos por alguns segundos. No entanto, se falarmos em esmagamento por volume, como se fosse uma avalanche humana, o número seria maior. Cientistas que estudam o comportamento de massas humanas, como em tragédias de estádio ou peregrinações religiosas, já observaram que a pressão exercida por uma multidão apertada pode ultrapassar 4.000 quilos por metro quadrado. Isso é o suficiente para colapsar pulmões e ossos. Se essa força for aplicada com foco e em simultâneo sobre um animal, ele pode morrer asfixiado ou por esmagamento interno. Com base nisso, algumas estimativas especulativas, cientificamente bizarras, mas baseadas em física real, sugerem que entre 1.500 e 2.000 humanos, agindo como uma massa compacta, poderiam matar um T-Rex simplesmente pelo peso acumulado. Mas vamos ser sinceros, a chance disso acontecer no mundo real na verdade é zero, né? Primeiro que dinossauros não existem mais, pelo menos até o momento, né? E principalmente a movimentação caótica, o medo, os gritos, as mordidas, o rabo varrendo gente, tudo isso faria o plano desmoronar antes de começar, a não ser que fosse uma massa de zumbis como em Guerra Mundial Z. No fim, é claro que essa conta não é para ser levada ao pé da letra, é apenas uma provocação. Uma forma divertida de olhar para a força da natureza, que foi o Tiranossauro Rex, e ao mesmo tempo para a fragilidade e genialidade do ser humano. Somos pequenos, mas somos os únicos seres que olham para um monstro de 10 toneladas e perguntam: será que eu conseguiria vencer um desses? E aí, ficou até o final e gostou do vídeo? Então lembra novamente de deixar o seu like e conferir a sua inscrição para mais vídeos de história, ciência e curiosidades do mundo. Vejo vocês no próximo capítulo da nossa história.